Bom dia, manhã de 28 de abril, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 484. Estamos vendo dificuldades no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 16, verso 18, lemos assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem que é a pedra, afinal? Será que a pedra é Pedro? A Igreja Católica Romana defende que Pedro é essa pedra sobre a qual Cristo construiu a sua igreja. Vamos então à solução dessa dificuldade. Realmente há muitas formas diferentes de entender essa passagem, mas nenhuma delas suporta a posição católica romana em que a igreja está edificada sobre Pedro e que Pedro se tornou o primeiro papa e que ele é infalível em seus pronunciamentos oficiais com relação à fé e à doutrina. Essa evidência pode ser refutada de muitas formas. Primeiro, Pedro foi casado, de acordo com Mateus 8,14, ele tinha sogra, e o Papa não é casado. Então, como é que o primeiro Papa poderia ser casado e depois os outros que se dizem infalíveis não serem casados? Segundo, nós vemos que Pedro não era infalível na vida cristã. Na verdade, o apóstolo Paulo diz que repreendeu a Pedro cara a cara pela sua hipocrisia, que ele comia com os gentios até chegarem os da parte de Tiago, e depois ele foi se esquivando. Então Paulo diz que Pedro não andava de acordo com a verdade do Evangelho, Gálatas 2,14. Terceiro, a Bíblia claramente declara-nos que Cristo é o fundamento da igreja e que nós não podemos pôr outro fundamento além do qual já existe, Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Em quarto, podemos até admitir que Pedro teve sim uma função fundamental na igreja e que Paulo declara que a igreja está fundamentada sobre os apóstolos e os profetas, mas aonde Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, Efésios 2:20. Então, de qualquer forma, o apóstolo Pedro pode ser um fundamento, mas não é o fundamento principal. E também, quando declara que ele tem as chaves do reino dos céus, que foi dada a Pedro, mas também foi dada para os demais apóstolos em Mateus 18:18, como Mateus 16:19. Em quinto lugar, não há indicação nenhuma que Pedro tenha sido cabeça da igreja de Jerusalém. Na verdade, Tiago ocupou esse cargo em Atos capítulo 15, versos 6 a 11. Tiago, irmão do Senhor, teve uma posição mais significativa como líder da igreja de Jerusalém. Atos capítulo 15, versos 13 a 21. E Pedro é sim um dos pilares da igreja, mas não é o principal pilar. Paulo menciona em Gálatas 2:9 Tiago, Pedro e João. Portanto, Pedro, que é Cefas aqui, em Gálatas 2:9, é listado como um dos pilares e não como o pilar da igreja. E sexto, muitos intérpretes protestantes crê que quando Jesus se referiu a esta pedra, não se referia a Pedro, Mateus 16:18, mas que a pedra seria ele próprio, a pedra fundamental. Note também a mudança de pessoa. Tu és Pedro, mas sobre esta pedra. Tu és Pedro, segunda pessoa do singular. Sobre esta pedra, a terceira pessoa do singular. Assim, Jesus se referia a ele mesmo. E quem sabe a confissão
de Pedro. Então, nós vemos que a referência a Pedro como pedra é forçar uma possível interpretação, que não se aplica à grande pedra fundamental da igreja, que é o próprio Cristo. Então, Pedro, como apóstolo, foi sim uma pedra, mas não a pedra fundamental, aonde mais tarde o próprio apóstolo Pedro admite em sua carta em 1 Pedro 2,7 que Jesus é a pedra angular de esquina. E Paulo também notou que os apóstolos são o fundamento da igreja, mas que a pedra angular é Cristo. Efésios 2:20. Bom, esperamos que você tenha gostado dessa dificuldade de hoje e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva ao entrar, clique no playlist e ali você encontra as pastas.